Los brasileños juegan un fútbol distinto, no es como el que estamos acostumbrados aquí. Lo que falló el otro día Endrick, tío, lo que falló Endrick. Nah, es que Brasil es otro rollo, otra aura. Ha dicho brasa, vai brasa. Hoy toca un vídeo perfecto para meternos todavía más en el ambiente de mundial, ¿vale? Como ya sabéis, no hay selección más exitosa en la historia de la competición que Brasil. Con 5 copas del mundo, la Canariña ha dejado algunos de los momentos más icónicos que ha visto el fútbol. En el canal ya hemos reaccionado a los mejores goles del Brasileirão y también a jugadas históricas del fútbol brasileño. Pero hoy toca conocer un poco mejor la historia de la selección. Vamos a ver cómo Brasil consiguió convertirse en la única selección pentacampeona del mundo, repasando las generaciones que marcaron una época y los jugadores que cambiaron la historia del fútbol. Y el vídeo es del canal Eurofuch, que cuenta de forma resumida cómo fueron las conquistas de 58, 62, 70, 94 y 2002, con leyendas como Pelé, Garrincha, Romario, Ronaldo Nazario, Rivaldo, Cafú, Ronaldinho y muchos más, ¿vale? ¿Y cuántos de esos eran del Barça? Y nada, pues a ver qué te parece el vídeo. Qué cosas, Qué jugadorazos. A primeira a ganhar 5 vezes a Copa do Mundo. A seleção brasileira é considerada por muitos como a melhor do mundo. Sí, a No ver, vídeo es de que hoje, a lo gente es. vai fazer uma pequena viagem pela O sea, história, alguien que piensa en relembrando mundiales, todos os 5 lo primero que te títulos viene de es Copa do Mundo Brasil. do Brasil. Se você é brasileiro, Cinco acho que vai títulos. gostar bastante do vídeo. Ele Já pode só ficar um contenido pouquinho me parece longo, uma mas burrada. tentamos fazer de uma Imagina forma bem cinco. especial, beleza? Então senta confortavelmente aí e bora começar. Bora começar. Ojo el primero, A Copa do Mundo de 1958, sediada na Suécia, chegou com uma geração brasileira que carregava nas costas o peso de tentar lavar a alma do torcedor. Isso porque os brazucas tinham sofrido um enorme trauma na Copa de 50, quando sediamos o torneio, e no jogo decisivo do quadrangular final, quando o Brasil pegou o Uruguai, podendo ser campeão mundial, para um público estimado em mais de 200 Uruguai, quando mil estava pessoas em na seu época. prime A também. derrota veio de virada, e a gente viu o Yeah. Uruguai Em que campeão campo? dentro do Maraca. Ah, vale. Esse episódio ficou conhecido como Uau, Maracanaço, que e foi um incrível. baque tão grande para a seleção brasileira que fez o Brasil abandonar a cor branca do uniforme que usava até então e adotar o amarelo, que usamos até hoje. Em 1958, vivíamos uma era muito diferente. O Brasil não era temido no mundo da bola como vem sendo já há Agora décadas. tampouco, A né? Copa do Mundo existia desde 1930, mas o Brasil jamais tinha sido campeão. O que havia Yeah. de diferente em Aí, Uruguai, 1958 tío, era reina aquilo muito. que é mais decisivo Pelé. dentro das 4 linhas: jogadores de qualidade. O técnico Vicente Feola contava com uma boa geração de caras já com experiência, como o capitão da seleção, Bellini, também Didi, Zito, Djalma Santos, Vavá e o Zagallo, esse que se tornaria o técnico da seleção brasileira no futuro. Mas além desses caras, o Brasil tinha uma dupla que jamais seria derrotada quando ambos jogavam juntos. Estamos falando simplesmente de Pelé e Mané Garrincha. Claro, hoje em dia é muito fácil falar sobre Pelé, mas em 1958 ele foi para a Copa do Mundo com apenas 17 anos. Tenta imaginar um cenário em que hoje no futebol brasileiro mais surge jovem, uma não? promessa Da com história. apenas 17 anos vai pra Copa e o cidadão simplesmente destrói. Foi o que aconteceu em 58, algo simplesmente de outro mundo. Mas isso não foi do dia pra noite. Pra vocês terem uma ideia, em 1958, tanto o Pelé quanto o Garrincha começam no banco na Copa do Mundo. Eles amargam a reserva na estreia contra a Áustria e depois no empate sofrido em 0 a 0 contra a Inglaterra. Foi apenas no terceiro jogo da fase de grupos contra a União Soviética que eles entraram no time titular. E aí não saíram mais. Principalmente viejo que porque jugava a na União partir da fase de Soviética. mata-mata, o garoto Pelé começou a mostrar quem era pro mundo inteiro. Naquela época, a Copa do Mundo tinha menos participantes e assim a fase de mata-mata começava direto nas quartas de final, onde o Brasil foi para enfrentar o país de Gales. Uma vitória suada, dura, por 1 a 0 com gol de quem? Adivinha, foi dele mesmo, do Pelé. E isso poderia ter sido sorte de principiante, um garoto de 17 anos aproveitando uma chance e fazendo um gol. Mas Pelé deixaria claro pra todos que aquilo era só o início. O Brasil vai pegar a França nas semifinais e trucida os franceses com uma vitória de 5 a 2 e 3 gols do futuro rei do futebol. Hat-trick. Sim,
17 anos, metendo um hat-trick em semifinal de Isso é um Copa hat-trick, contra a eu vi. França. Eu já disse que ele Vai tinha dar apenas forte. 17 anos. Depois de confirmar a ida pra final, Que o Brasil campazo, ainda que tinha que loucura el superar o campo, trauma tío. de 50, naquela derrota dolorida dentro de casa. Mas em 58, a situação era praticamente oposta. No dia 29 de junho, no estádio Hassunda, nós estávamos jogando a Copa do Mundo na Suécia, para enfrentar na final tampoco no es tan justamente increíble, pero a el seleção otro dos campo, suecos. tío, Parecia que o qué pesadelo locura. poderia se repetir quando apenas com 4 minutos de jogo o sueco Lidholm abre o placar para os caras. Mas como falamos no raro. começo, em 58 a Bem, geração não, era diferente. A gente tinha Garrincha. Numa jogada genial pela ponta direita, ele cruza, deixando o Vavá em Parece que vai condições ganhar de 2 por só hora. empurrar pro gol, o Brasil empatava. E dali pra frente, os que não ânimos sei se se acabaram acalmaram. ganhando O Brasil el botou a puesto bola debaixo Pelé do braço e começou e a dar uma Garrincha. aula de futebol. Creo que sí, Vavá pero- de novo virou o jogo Sí, aos parece que sí. 32 minutos. Novamente com Joder. assistência do Garrincha, num gol inclusive muito parecido com o primeiro. E o Brasil foi pro intervalo vencendo. No segundo tempo, Pelé decidiu que não ia mais ter jogo. E aos 56 minutos, ele faz um dos gols mais antológicos de toda a história da Copa e do futebol. Recebendo na área, dando um chapéu no zagueiro adversário e fuzilando pro gol sem chance pro goleiro. diablo. Um gol que a gente pode ver Golaço. e rever Pode de ter novo tanto mais de controle 100 da mil vezes pelota, e ele que ele nunca tem vai 19, deixar de ser 17 espetacular. anos. E já falamos que É foi feito por burrada. um garoto de 17 anos numa final de Copa do Mundo. Zagallo Sim. meteu o quarto gol aos 68 minutos e aos 80 os suecos até tentam reagir fazendo o segundo deles. Mas no fim, Pelé inicia uma jogada com um passe de calcanhar e depois aparece na área para finalizar Que e não fechar o juegan caixão. así, tío, Brasil te das cuenta 5-2 de cómo e jugaban Brasil antes que campeão no- mundial pela primeira vez na sua hat-trick outra vez história. de Pelé, Bellini me foi o encanta. primeiro Não, capitão não. brasileiro a levantar o troféu Jules Rimet naquela conquista que seria apenas o início do reinado de Pelé no mundo do futebol e que seria apenas a primeira das 5 que o Brasil até hoje é o único a ter conseguido. A ver si algún día España. No creo, pero ojalá. Nah, es que Brasil es otro Se o Brasil rollo, otra chegava aura. com traumas e inseguranças para o Mundial de 58, para a Copa de 1962 no Chile, a situação era oposta. Pelé e Garrincha chegavam como dois dos melhores jogadores do mundo, mais experientes, consolidados e Quantos líderes anos de tem uma aí, Garrincha? seleção que chegava cheia de moral, não em busca do Não seu sei. primeiro título, mas sim de um bicampeonato. O comando técnico Que não parece mais pertencia maior. mais a Vicente Feola. Ele havia sido substituído por Aimoré Moreira, que decidiu basicamente dar continuidade ao trabalho do seu antecessor. O retrato disso é que Creo na que se estreia da salió Copa bien do Mundo de 62, 9 na titulares fórmula. tinham começado jogando na final da Copa de 58. Num grupo com Tchecoslováquia, México e Espanha, Epa! não havia dúvidas que o Brasil era favorito. E isso se confirmou com uma boa estreia contra o México com gols de Pelé e Zagallo. Mas no Nossa, segundo Pelé jogo, se le um caían los grande goles, era baque increíble. contra a Tchecoslováquia. Pelé se lesionou. E não foi apenas Oh, um shit. incômodo muscular ou algo do tipo. Foi uma lesão que tiraria o rei de todo o restante da Copa. Pra piorar, o Brasil empatou aquela partida em 0-0, o que levantava dúvida. Passa aí, Será grupo que sem o selecionado. Pelé Foda. vai dar? Imagina como seria perder Romário em 94 ou Ronaldo em 2002, um desfalque aterrador. O escolhido pro lugar do Pelé foi um camarada chamado Amarildo e ele não decepcionou. No terceiro e último jogo da fase de grupos, ele marcou os 2 gols que deram a vitória pro Vamos, Brasil Espanha. sobre a Espanha por 2-1. Amarildo provaria que naquela Copa de 62 o Brasil poderia se dar ao luxo de algo inacreditável: perder Pelé. Isso porque ao lado Pero do no rei foi desconvocado, jogava não? Creo outro que sim. craque geracional, Mané Garrincha. E logo nas quartas de final, a seleção canarinha despacha a Inglaterra por 3-1, com 2 do Mané e 1 do Vavá. Nas semifinais, o Brasil repetiria o que aconteceu na Suécia e enfrentaria os anfitriões do torneio, Es que o campo, Chile, eh. com Solo Garrincha se ve- novamente solo se ven metendo o puntitos, jogo es no increíble. bolso, marcando 2 gols que com mais 2 do Vavá geraram um 4-2 pra cima dos chilenos. Qué increíble, Garrincha. A vaga pra final estava carimbada imparável, e no Brasil. dia 17 de junho de 1962, no Estádio Nacional do Chile, o Brasil ia então em busca do seu bicampeonato. A decisão foi justamente contra a única equipe que o Brasil não tinha conseguido vencer na Copa, a Tchecoslováquia, naquele jogo em que o Pelé se machucou. E assim como na final de 58, os adversários começaram melhor e marcaram um gol logo no começo,
com o Mazopust Joder, tío. infiltrando na área e só tendo o trabalho de tirar do goleiro. Mas quis Isso o cria destino muita que tensão. Amarildo, o camarada que substituiu Pelé, empatasse o jogo com uma jogada brilhante na ponta esquerda e uma finalização cruzada. No segundo tempo, o Brasil bueno. mostra a sua superioridade. Amarildo, que jogava no Botafogo naquela época, assim como o Garrincha, faz mais uma jogada brilhante na ponta e cruza no segundo pau, na cabeça do Zito, que virou o jogo. E pra fechar a conta, o goleirão da Tchecoslováquia entrega a paçoca e o Vavá não perdoa. Brasil se para 3 a 1, porteiro. bicampeão do mundo de forma incontestável, superando a adversidade de perder o seu melhor jogador por praticamente todo o torneio. Com aquela conquista, o Brasil alcançava Qué guay, Itália e qué mala Uruguai, persona que que também se puede tinham haber hecho muy vencido bien. 2 Copas do También Mundo le da cada um. E a partir su então de minuto de gloria. 1962, Ay, qué mono, nenhuma sí. seleção jamais conseguiu ficar acima do Brasil na lista de maiores campeões da Copa do Siempre que Mundo. se le acercaban, pum. Com essa Copa do Chile, ficava provado que a seleção brasileira era a melhor Brasil do planeta bufeado. e que os É loucura. fantasmas do passado tinham sido exorcizados por essa geração. O capitão Mauro Ramos ergueu a segunda taça Jules Rimet da história do futebol Jules brasileiro Rimet. e que, como sabemos, não seria a última. No, por lo que sea, no vamos ni por la mitad. 62. A melhor seleção de 70. todos os tempos. Uma frase bastante ouvida em todos os lugares quando falamos do emblemático Esquadrão de 70, mas o processo até lá foi doloroso. Na Copa de 1966, o Brasil chegava como amplo favorito para conquistar o tricampeonato, mas acabou caindo na fase de grupos, ficando atrás de Portugal, do gênio Eusébio e da forte Hungria, que na época era uma das grandes seleções. Sim. A decepção era grande, ainda mais por termos uma geração absurda. Era um desperdício gigantesco cair numa Copa do Mundo sem sequer jogar o mata-mata. O caminho até a Copa de 70 no México seria conturbado e o planejamento provavelmente não foi dos melhores. O técnico agora era Mário Jorge Sempre Lobo caminhavam- Zagallo. como O caminhavam mesmo tanto de Zagallo que tinha treinador, sido tío. bicampeão do mundo pelo Brasil como jogador, agora estaria comandando a seleção fora das 4 linhas. Com um detalhe, ele havia assumido a equipe apenas 3 meses antes da Hostia, Copa, substituindo 3 meses. o João Saldanha, que segundo dizem foi demitido do comando da seleção, entre outros motivos por ter recebido uma crítica do presidente do Brasil na época. O general Médici comandava o Brasil em Muitas 1970 máfias, durante muitas a ditadura coisas raras. militar. Algo simplesmente Mano. grotesco, mas que no fim, por linhas muito tortas, acabou dando certo. Talvez nunca na história uma seleção tenha sido convocada com tanta despreocupação, porque a geração de jogadores brasileiros tinha talento em abundância. Para a Copa de 70, Zagallo tinha à sua disposição Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Gerson. Jairzinho, Tostão e obviamente um Tostão. tal de Pelé, que vivia talvez o seu auge tal em termos Pelé. físicos, técnicos e também mental. O camisa Sim. 10 do Brasil Já chegava casi para a Copa do capitán, México creo, como um astro total daquela competição, que acabaria sendo a sua última disputa de Mundial. O Brasil caiu num grupo relativamente difícil olhando de fora. A forte Inglaterra, a Tchecoslováquia, que havia sido a rival na decisão em 1962, Es que e por naquela fim a época modesta havia Romênia. cada Só que pro Hungria, tipo, esquadrão de loucura. Zagallo não tinha nada que fosse Checoslováquia. muito complicado. A seleção brasileira passou pro mata-mata, destruindo na fase de grupos, Deus. incluindo uma sonora goleada Que de 4 a 1 potência, para hein? cima da Tchecoslováquia. Nesse jogo aconteceu um Mata-mata. dos quase gol É mais classificador, marcantes já. de todos os tempos, quando o Pelé pega a bola do meio de campo e arrisca de muito longe, a bola passa triscando e o lance ficaria para sempre conhecido como o gol que Pelé não fez. Contra a Inglaterra, o Brasil vence por 1 a 0 com gol de Jairzinho, numa partida que teve Golaço. mais um lance histórico protagonizado por Pelé. Uma Sim, cabeçada claro. perfeita do Rei é defendida Deus. de forma milagrosa Boa, pelo boa. goleiro Boa. inglês Gordon Banks, Não entendo como naquela você que é conta considerada tudo por muitos, até hoje, a defesa do século. Curiosamente, Pelé e Banks viraram amigos e na ocasião da morte do inglês em 2019, o Pelé fez questão de lembrar esse lance e homenagear o seu colega. Foi a melhor defesa que eu já vi, ao vivo e em todos os milhares de jogos a que eu já assisti. Quando você é jogador, sabe o quão bem você Que pegou na heavy. bola. Eu Que cabeceei gancho, tío. exatamente como esperava. Exatamente Que onde guapa eu la- esperava la- que fosse. la E pelota eu de estava fútbol con la que pronto para jugaba, comemorar. né? Mas A então este clássica. homem, Banks, apareceu na minha visão como uma espécie de Que fantasma paradão. azul. O mata-mata da Copa novamente Quero que começou eu nas possa escrever quartas aí, de hein? final, com o Brasil enfrentando o Peru num confronto sul-americano, com a seleção peruana tendo um dos maiores jogadores da sua história na época, o Teófilo Cubillas. Mas não foi o Nossa. suficiente para ameaçar o esquadrão de 70, que ganhou por 4 a 2 com gols de Rivelino, Jairzinho e 2 de Tostão.
Não era a Copa América, mas o Brasil novamente enfrentaria um sul-americano nas semifinais. Vinha o Uruguai. Embora fosse uma situação Uruguai completamente tampoco diferente, no- era uma chance de ouro no pro esperas Brasil outra se cosa. vingar do Uruguai depois daquele desastre na final da Copa de 50, 20 anos antes. O Brasil despachou a Celeste por 3-1, com gols de Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino. Que Porém, golazo. mais do que o resultado, essa Como reventar partida na pelota. ficaria marcada por lances que nunca mais ninguém esqueceu. Pra quem acompanha o futebol de forma um pouco mais profunda, é impossível não lembrar daquela famosa e histórica cotovelada que o Pelé deu no uruguaio, quando o gênio da camisa 10 aproveitou um lance na lateral pra revidar de maneira brutal uma forte entrada que tinha recebido. Mandou o balão. famoso picolé de osso na cara do uruguaio, Se não não, tinha caralho. VAR na época, o Pelé não foi expulso. E mais, foi nesse Graças jogo a que o Deus que não Pelé havia fez VAR um no dos seus tio. lances mais icônicos da carreira, Isso é quando roja recebe uma legal. bola frente a frente com o goleiro e dá um drible sensacional no cara. Na verdade, uma finta, porque ele sequer Lo que tocou na falló bola, el dando otro ali um día- drible da vaca e na hora de finalizar com um gol vazio, tava meio desequilibrado e Hendrick, acabou tío, lo chutando que pra falló fora. Hendrick, O me que cago até na hoje puta. é um dos lances mais lamentáveis da Copa, porque é tão lindo, mas tão lindo, que aquela bola merecia ter entrado. Sim. Teve uma marca de É carros que editou Porque, esse digo, lance tenía que pra estar parecer que a bola expulsado entrou ahí, e porque ficou bem vaya maneiro. reventada Mas o de importante cara. é que o Brasil chegava pra Não final havia VAR, pra pero enfrentar uma havia seleção sangue, ¿no? que En la cara também del tío. era bicampeã da Copa do Mundo, a Itália. Nas semifinais, os italianos tinham eliminado a Alemanha num dos confrontos mais emblemáticos da história de Copas do Mundo. Tanto é que ele ficou conhecido como o jogo do século, uma partida que teve nada mais, nada menos do que 5 gols na prorrogação. A final entre Brasa e Itália, disputada no Estádio Azteca, dicho no dia Brasa? 21 de junho Vai, de 70, Brasa. tinha tudo pra ser equilibrada. E até que foi, mas só até a metade do segundo tempo. Logo aos 18 minutos, em jogada pela esquerda, o Rivelino coloca um cruzamento para uma cabeçada firme do Pelé, num gol que rendeu uma das fotos mais icônicas da história do futebol. Certamente você já viu esse momento aí, em que o Sim. Pelé está com o braço para cima nos braços do Jairzinho. Aos 37 minutos, Clodoaldo do Brasil dá uma bela pichotada ali na zaga e o italiano Boninsenha não perdoa e empata o jogo. O jogo Que foi cagada. empatado pro intervalo, mas a pergunta que ficava era até quando que a Itália vai conseguir competir com esse esquadrão? Aos 66 minutos, Gerson, o canhotinha de ouro, manda um balaço cruzado de fora da área e bota o Gerson Brasil é na muito frente. bueno. E o Brasil não recuaria para manter vantagem coisa nenhuma. Pouco tempo depois, aos 71 minutos, o canhota manda um lançamento brilhante pro Pelé escorar de cabeça e o Jairzinho chega fuzilando pra fazer o 3-1. Mas ainda dava tempo Ele daquela controla seleção isso se muito consagrar fuerte. com um gol Ai, icônico, um gol coletivo, que vai passando Como por vas a todo bajar mundo, isso de um con la lado cabeza pra outro así do de- campo, até a chegada do capitão Carlos Alberto Torres, finalizando cruzado. Um gol marcante, repetido de novo e de novo e de novo, que você já deve ter visto várias vezes na vida e que representava o brilhantismo do coletivo daquela seleção. Brasil 4, Itália 1. Uma das vitórias mais acachapantes das Llevan finais de 3, Copa do y aún Mundo, quedan que 2. apenas confirmou o que já se sabia. O Brasil de 70 era imparável. Não havia adversário Já à tinha que passar altura. uns E não quantos foi à anos toa para- que o Brasil encerrou aquela Copa com 100% de aproveitamento. Nessa jornada, Jairzinho meteu Chegou gol aí, simplesmente 100% em de todos os vitórias jogos da esse Copa do forte. Mundo. Zagallo se tornou a primeira pessoa no planeta a conseguir ganhar a Copa, tanto como jogador Já ves. quanto como treinador. E Pelé se tornava ali o primeiro e até hoje o único jogador da história a vencer 3 Copas do Mundo. Carlos Alberto Torres levantou o Jules Rimet, fazendo do Brasil a primeira seleção da história a conseguir 3 Copas do Mundo. Uma Copa lotada de momentos marcantes e com um Uau, esquadrão que brasileiro que estádio, ficaria que marcado surpresa como um com dos esse melhores estádio. times de todos os tempos. Só que quando você começa a ganhar muito, você quer ganhar cada vez mais. Mas Caramba, infelizmente Luciano. pro Brasil viria uma seca pela frente. Buah, ya ves. Entre os anos de 58 e 70, 20 o anos. Brasil da era Pelé tinha disputado 4 Copas do Mundo e vencido 3, um desempenho impressionante Já e sem não precedentes, que havia deixado o trauma de 50 no passado e estabelecido uma nova potência do futebol mundial, que botava medo em todos os adversários. Depois dali, mesmo com Pelé aposentado da seleção brasileira, parecia que o Brasil poderia caminhar para mais títulos. O Tetra, o Penta, parecia ser questão de tempo, mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Em 74, 78, 82, 86 e 90, foram 5 Copas do Mundo em que o Brasil sequer conseguiu chegar à final. Nesse meio Muito tempo, a difícil gente chegar à assistiu final. a diversas histórias memoráveis na Copa do Mundo, como a Alemanha de Beckenbauer, Fá. que foi construída com base no Bayern de Munique, o carrossel holandês de Rinus Michels e Cruyff,
que virou uma das seleções mais marcantes da história das Copas. A Itália do artilheiro Paolo Rossi, que castigou severamente o Brasil. O desempenho apoteótico de Maradona em 86, que reverbera nas conversas sobre futebol até hoje. Mas nada de Brasil. E não era por falta de qualidade. Entre os anos de 70 e 80, o Brasil contou com uma abundância de talento, jogadores históricos e cracassos, como Sócrates, Zico, Rivelino, Paulo Roberto Falcão, Dinamite, Leandro, Júnior, Cerezo e muitos outros. Mas apesar de ter muitos craques à disposição, sempre faltava algo. 1994 marcava o aniversário de 24 anos do Tri. A pressão em cima daquela geração era grande. Como podia o todo-poderoso Brasil ficar tanto tempo longe de uma final de Copa? Para piorar, a classificação para aquele Mundial de 94 nos Estados Unidos não foi tranquila. Nosso melhor jogador na época, Romário, estava afastado da seleção brasileira por desentendimentos com a comissão técnica, mas teve que voltar no finzinho das eliminatórias para salvar o Brasil, num jogo emblemático contra o Uruguai, que talvez tenha sido um divisor de águas para aquele time. Mas apesar dos fortes valores individuais que tínhamos, a seleção de 94 talvez não fosse das mais empolgantes. Tafarel, Ricardo Rocha, Mauro Silva, Dunga, Zinho e a sensacional dupla Bebeto e Romário, e muitos outros ótimos jogadores, mas era consenso, e talvez até hoje seja, que esse esquadrão de 94, em termos de qualidade, era inferior até mesmo a de outras seleções brasileiras que não ganharam a Copa. A empolgação não era das maiores, e dá pra dizer que aquela seleção, comandada pelo Carlos Alberto Parreira, era desacreditada por muitos. Mas o fato é que o time passou a ser extremamente sólido. No grupo com Rússia, Suécia e Camarões, passou com 2 vitórias e um empate, apenas um gol sofrido, 6 gols marcados. Romário, que até pouco tempo atrás estava fora da seleção brasileira, marcou em todas as 3 partidas. Que é uma loucura. Para essa Copa de 94, a fórmula já tinha mudado e o mata-mata começava nas oitavas de final, quando o Brasil foi enfrentar mais uma vez o anfitrião, os Estados Unidos. A partida foi muito complicada, o time do Parreira não fazia um bom jogo e Leonardo ainda foi expulso no final do primeiro tempo, a ponto do histórico Léo Batista dizer o seguinte: chegava a ser inacreditável. Enquanto os brasileiros erravam a maioria dos passes, os americanos tocavam a bola com habilidade. Esse jogo tava tão esquisito que o Romário, um dos atacantes mais letais da história do esporte, recebeu uma bola, driblou o goleirão americano e desajeitado chutou pra fora com o gol vazio. Mas viria dos pés dele a jogada pro gol de Bebeto, que sacramentou a vitória magra por 1-0, de um jogo que acabou sendo extremamente perigoso, mas o Brasil superou esse susto. Nas quartas de final, mais um momento de arrepiar pro torcedor brasileiro. O Brasil enfrentava a Holanda e Romário abriu o placar num cruzamento do Bebeto. O segundo gol brasileiro, marcado pelo próprio Bebeto, rendeu aquela comemoração icônica em que ele homenageia o filho que esperava na época, feto que depois viria a se tornar o jovem Matheus, que jogou aí no Flamengo e no Sporting de Portugal. Mas apesar desse ser o gol do 2-0, o Brasil cederia o empate para a Holanda, deixando aquele jogo muito arriscado e com a vitória só vindo mais pro final. Em outro lance emblemático, aos 80 minutos de jogo, Branco cobra uma falta de muito longe, numa bola que, repare, quase bateu no Romário antes de entrar. O baixinho tirou a bunda do caminho, e se não tivesse feito isso, provavelmente a bola teria desviado. Com aquele 3-2, o Brasil iria pra semifinal, novamente para enfrentar a Suécia numa Copa. Romário repetiu aquele lance contra os Estados Unidos, tirando do goleirão e perdendo o gol com uma meta vazia, mas dessa vez foi o defensor sueco que apareceu em cima da linha para tirar. Só que o Romário era um cara que poderia perder uma chance, mas ele não perderia 2. No final, já aos 80 minutos, o baixinho Romário, no alto do seu 1,67 m, apareceu na área entre os grandalhões zagueiros suecos para mandar de cabeça, decidindo e devolvendo a seleção brasileira para uma final de Copa do Mundo 24 anos depois daquela Copa de 70. Em 17 de julho, no Rose Bowl, mais uma vez quis o destino que Brasil e Itália se enfrentassem valendo a Copa do Mundo. Assim como tinha sido na Copa de 70, também valia a hegemonia. A seleção que vencesse seria a primeira tetracampeã da Copa do Mundo. A fortaleza italiana tinha simplesmente Baresi e Maldini na zaga. Os caras tinham Donadoni no meio. Era um jogo dificílimo e foi isso que se viu dentro de campo. Com duas equipes extremamente disciplinadas e com boas defesas, o que se viu foi ambos os times tentando finalizar muito de fora da área. O 0-0 levou o jogo para prorrogação.
até que Romário recebeu livre no segundo pau, só precisando empurrar pro gol e chutou pra fora. É louco ver como alguns lances são esquecidos depois do resultado. Romário indiscutivelmente foi o craque daquela Copa do Mundo, mas se o Brasil tivesse perdido, talvez ele fosse cobrado até hoje. Mas a gente sabe muito bem que o atacante cobrado pela derrota naquela final foi outro. Com o 0 a 0 também na prorrogação, a disputa foi pra cobrança de pênaltis. Como diria o Galvão, haja coração, amigo. Baresi começou isolando, bom pro Brasil, só que o goleirão Pagliuca pegou logo em seguida o chute de Márcio Santos, então a vantagem não durou nada. Os demais cobradores fizeram sua parte e colocaram sempre a bola na rede. Heavy. Até Massaro parar em Tafarel, dando a oportunidade do Brasil ficar na frente. E o Brasa sequer precisou cobrar a quinta penalidade, porque na quinta dos italianos, o craque Roberto Baggio partiu com confiança e mandou a bola pra fora do estádio. O grito que estava entalado na garganta há 24 anos finalmente pôde ser solto. Dunga ergueu a taça do Tetra, que não era mais a Jules Rimet, era essa mais moderna que conhecemos hoje em dia. O Brasil, comandado por Parreira, garantia o 4º título de Copa do Mundo, estando mais uma vez, de forma isolada, no topo da hierarquia de seleções no futebol mundial. Y ya de ahí, bueno, ya no le iba a adelantar nadie. Estaba bien Nazario, ¿eh? Depois da conquista do Tetra em 94, o Brasil retomou a sua confiança e não demorou nada para conseguir chegar em mais uma final de Copa. Em 1998, liderados pelo gênio Ronaldo, que em 94 tinha assistido o tetracampeonato do banco, né, ainda novinho, agora fazia uma dupla épica com o Rivaldo, que levou o Brasil à sua 6ª final de Copa, ainda que esse jogo não seja de boa lembrança para os brasileiros. Mas mesmo perdendo, o fato é que aquela geração mostrava que tinha um alto nível e deu lampejos do que viria a ser visto em 2002. Pra você ter uma ideia, em 97, Ronaldo Fenômeno tinha sido eleito bola de ouro, enquanto o Rivaldo ganhou a honraria em 99. Barça, não é todo dia que os dois principais jogadores de uma seleção chegam pra uma Copa do Mundo com bolas de ouro embaixo dos braços. Então a expectativa para o Mundial, sediado conjuntamente na Coreia do Sul e no Japão, era altíssima, até porque junto com Ronaldo e Rivaldo, vinham mais vários jogadores que também estavam em ótima fase. Os excelentes Marcos, Cafu, Roberto Carlos, Luz, Gilberto Silva e, claro, o jovem Ronaldinho Gaúcho, que vinha despontando como um craque da bola. Mas nem tudo eram flores. O técnico Luiz Felipe Scolari, o famoso Filipão, tinha assumido o comando da seleção brasileira apenas um ano antes da Copa, após várias tentativas e erros no comando da seleção. E mesmo ele não teve vida nada fácil, porque conseguiu a proeza de ser eliminado da Copa América com uma derrota para a seleção de Honduras. Filipão não foi demitido e aos trancos e barrancos o Brasil acabou conseguindo se classificar para a Copa nas eliminatórias. Hoje é muito fácil pra gente falar bem daquela seleção de 2002, mas antes da Copa era mais uma vez um time que chegava desacreditado, que inclusive tinha flertado com a possibilidade de sequer classificar pro Mundial. Pra aumentar essa desconfiança, Filipão deixou de fora da Copa o Romário, que vinha em ótima fase, já que os dois tinham tido desentendimentos. Mas de todas as turbulências, talvez a pior tenha sido o triste caso do Ronaldo Fenômeno. O gênio que explodiu e se tornou sem dúvida nenhuma o melhor jogador do mundo, passou a sofrer com sérias lesões no joelho, com especial para aquela do dia 12 de abril de 2000. Foi nessa data que Ronaldo, depois de um período de recuperação numa lesão no joelho, volta a vestir a camisa da Inter de Milão e com pouquíssimo tempo em campo tenta dar um drible e o joelho dele simplesmente estoura novamente, rompendo tendões, ligamentos numa lesão absurdamente séria que gerou imagens que até hoje chocam todo mundo que vê. Parecia que Ronaldo estava perdido para a Copa de 2002. Foi um longo período de 15 meses de recuperação pro Ronaldo, que de forma surpreendente conseguiu voltar e garantir uma vaga entre os convocados para a Copa. Muitas dúvidas, muita insegurança, muita incerteza. E foi assim o caminho traçado até o Penta. O grupo da seleção brasileira era relativamente fácil, com China, Turquia e Costa Rica. E o time do Felipão não encontrou grandes dificuldades para classificar, sem dúvida. Eles usaram muito bem essa fase de grupos para consolidar a equipe, ganhar confiança e chegar encorpada pro mata-mata, que começou com a Bélgica nas oitavas de final. Ainda não era a ótima geração belga, mas o Brasil sofreu muito. Nada de gols no primeiro tempo, mas aos 22 do segundo, Ronaldinho mete um trivelaço para Rivaldo, que mata no peito e manda um petardo inacreditável, um baita de um golaço pra botar o Brasil na frente. Ronaldo Fenômeno ainda teve tempo de fechar a conta e garantir a vaga do Brasil nas quartas de final. Com um detalhe, hoje a gente fala Ronaldinho e na hora você lembra do bruxo, mas naquela época esse aí era o gaúcho.
Ronaldinho mesmo, falado dessa maneira, era o Ronaldo Fenômeno, o R9. Nas quartas de final, a parada era ainda mais dura contra a forte seleção da Inglaterra, que chegava com caras de excelente nível, como Michael Owen, David Beckham, Campbell, Ashley Cole e Paul Scholes. Não era flor que se cheirasse. Logo aos 22 minutos de jogo, o Lúcio tem uma falha bizonha e o Owen abre o placar para os ingleses. Mas naquele dia, Ronaldinho, o gaúcho, estava inspirado. E depois de uma jogadaça pelo meio, com direito a pedalar e tudo, ele rola pro Rivaldo empatar o jogo. E no segundo tempo, ele protagoniza um lance histórico. Numa falta de muito longe pro Brasil, Ronaldinho vai cobrar para botar a bola na área e... caixa. Gaúcho jura até hoje, de pés juntos, que ele tentou finalizar, que não foi um cruzamento que acabou dando em gol por sorte. E o Brasil então, com essa pintura do Ronaldinho, chegava em mais uma semifinal. O adversário era a Turquia, que tinha feito uma campanha surpreendente e que o Brasil tinha conseguido vencer na fase de grupos por 2-1, num jogo um pouco mais difícil. O detalhe é que antes dessa partida aconteceu um caso muito curioso daquela Copa do Mundo, porque Ronaldo, de forma surpreendente, apareceu com o famoso e icônico corte cascão, que ele fez sob o pretexto de desviar o foco da imprensa, que falava muito da condição física dele, e que com essa jogada de marketing espetacular conseguiu desviar a atenção dos jornalistas para começarem a falar do seu novíssimo penteado. Os turcos fizeram um jogo duro e tentaram mais uma vez complicar a vida do Brasil, e até conseguiram, mas no começo do segundo tempo, um gol de biquinho de Ronaldo Fenômeno foi suficiente para botar o Brasil em mais uma final de Copa. E na comemoração daquele gol, mais uma foto icônica, Ronaldo apontando com o dedinho com o corte cascão. No dia 30 de junho de 2002, no Estádio Internacional de Yokohama, o Brasil se preparou então para enfrentar a temida Alemanha na final da Copa. Um time que talvez, de nome para nome, não tivesse tantas valências individuais como a seleção brasileira, mas que, apesar de tudo, era a Alemanha. É sempre uma seleção que não dá para subestimar. Só que se a Alemanha é a Alemanha, Ronaldo Fenômeno é Ronaldo Fenômeno. Após um primeiro tempo equilibrado, no segundo, aos 67 minutos de jogo, um lance que pra mim chega a arrepiar os cabelos tudo, cara. Ronaldinho, o Fenômeno, que vinha de uma lesão seríssima, tava tão no topo do mundo, tão voando, tão recuperado, que pega a bola, tenta passar no meio de dois, cai, levanta, desarma o adversário, passa pro Rivaldo, que mete um canhotaço pro gol, e o resto vocês já sabem. O experiente goleirão Kahn bate roupa e Ronaldo tava lá pra completar. Um gol que certamente você já viu muito a parte final, mas que poucas vezes a gente lembra do começo. O início do lance tem drible, queda, recuperação, desarme, arrancada e finalização. Tudo isso em poucos segundos para um jogador que um ano antes nem tinha joelho direito. E não parou por aí, já que na reta final do jogo, aos 79 minutos, o Kleberson avança pela meia direita e toca no meio pro Rivaldo. O craque Brazuca faz um lindo corta-luz, deixando o Ronaldo de frente pro gol para finalizar, no cantinho de Oliver Kahn. Um lance que é quase um crime não contar como assistência pro Rivaldo, né? E que decidiu de vez a parada, dando o pentacampeonato para o Brasil. Increíble. Cafu foi o último capitão brasileiro a erguer uma taça de Copa do Mundo, numa cena que até hoje, para os amantes de futebol, tá muito na memória. A comemoração do título também rendeu aquela foto icônica em que Ronaldo e Rivaldo estão beijando a taça da Copa do Mundo ao mesmo tempo. Eles que foram os craques daquela Copa. Superação absurda de Ronaldo Fenômeno e, por que não, de toda a seleção brasileira, que 2 meses antes passava por uma gigantesca crise. Acabou! É penta! Gritou o Galvão Bueno, repetindo aquele histórico grito do Tetra. E o Brasil então se tornava a primeira seleção da história a ganhar 5 Copas do Mundo. Muy difícil, es que es increíblemente difícil ganar. El cántico, Qué bueno, bro. No me conocía toda la historia. El lore. Es buenísimo. Buenísimo, me encantó. Es bastante curioso ver también cómo ha evolucionado el fútbol. Porque ves los partidos de los 70, así, antiguos. Parece una comiquita, bro. Cartoon.
Sí, da la sensación de que iban muy lentos, sí. Sí, yo los veía 2 por hora y ahí cuando chutan el balón como que le dan puntera, ¿sabes? Con la punta. Y el balón salía Ya. por otro lado. Lo que, bueno, será por la ropa que llevaban, el balón. El balón de antes era de cuero, ese que te pega y llora. Pega durísimo. Literal. Y ya en los 90 ves que van un poco más rápido. Hay color. También. Y se nota que ha cambiado la manera de jugar y todo eso. No hay nada que decir porque es que te lo dicen todo en el vídeo. O sea, me parece que la selección. O sea, si tú piensas en Mundial, es que es fuerte que tú pienses en una competición, igual que si piensas en Champions, piensas en el Madrid, por desgracia. Si piensas en Mundial, solo piensas en Brasil. Es que te viene a la cabeza Mundial, te viene a la cabeza Pelé, te viene a la cabeza Ronaldo, el Nazario. Te viene a la cabeza Ronaldinho, te viene a la cabeza Rivaldo, Romario. Es que Ya increíble, ves. tío. Yo no sé cómo el Barça consiguió fichar a tantos jugadores de estos. No sé, es increíble. De lo grande que es la figura de Pelé, Sí. yo creo que hubiera sido aún más y más y más grande si hubiera venido al fútbol europeo. O sea, de lo gigante que es ahora mismo la figura, que es el mejor de la historia, si hubiera venido al fútbol europeo, yo creo que hubiera... o sea, no habría debates, creo yo. Pero porque hubiera demostrado más. No sé, es raro. Pero sí, o sea, 5 copas del mundo, ¿eh? ¿Quién diría eso? Por ejemplo, de España, imagínate. Bueno, Estamos a la equivoco. sí, igual viene la segunda. Ojalá. Mira, yo solo estaba vivo en 2001, a partir de 2001. Pues no tenía ni idea, claro. Vamos, sí que sabía que tenían 5, pero nunca había visto cómo las habían ganado, todo lo que habían pasado. Los mundiales son épicos, siempre, y más si los ganas. Y te pones a pensar en todo el esfuerzo y todos los partidos que han pasado, todos los goles que han metido y te pone la piel de gallina. Y ya nos quedamos con el sueño de la 6ª estrella para otro mundial, infelizmente. 2030, Brasil. Sabía que habían ganado 5 mundiales y ya está, pero no sabía cómo pasó todo y sinceramente es mucho más bonito vivir el fútbol de esta manera y entender cómo llegaron a... Me parece muy fuerte. Y yo siempre he dicho, siempre voy a defender que Brasil juega un fútbol distinto. Los brasileños juegan un fútbol distinto, no es como el que estamos acostumbrados aquí. O sea, por ejemplo, Neymar, por ejemplo, yo pienso que el prime de Neymar es muchísimo mejor que Cristiano Ronaldo. Pero por la manera de jugar que tiene. Pero tenéis una manera de jugar muy bonita. Eso es lo que me gusta a mí. El fútbol de verdad Sí. es como lo juegan.